Pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos aí na nossa segunda aula. Estou aqui num ambiente um pouco diferente aqui, até para poder falar com vocês de uma forma tão diferente, ficar de pé para não ficar sentado, ficar sempre no mesmo lugar. Então vamos aí ao que nós tínhamos planejado, que é dar início aí à análise combinatória, tá? Que é o próximo conteúdo que vem após PA/PG, que aliás é um conjuntinho, análise combinatória, depois a gente vê probabilidade. Que aliás também seria bom a gente até explicar que análise combinatória e probabilidade não é a mesma coisa, tá? Porque normalmente a gente fala com PA e PG. Você fala assim, PA e PG. Raramente alguém fala PA sozinha ou fala PG sozinha. Dá a impressão para o cara que é leigo que PA e PG é a mesma coisa. Não é. PA é uma coisa, PG é outra, embora sejam muito parecidos. Análise combinatória e probabilidade estão no mesmo barco, porque a análise combinatória, ela às vezes é usada, às vezes não, normalmente ela é usada na probabilidade também. Então o cálculo de probabilidade precisa da análise combinatória. Então como essas coisas estão próximas, estão juntas, dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é não. Tá? Então eu vou tentar explicar de uma maneira breve para vocês o que viria a ser análise combinatória. O que é um problema que envolve análise combinatória? Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar o seguinte: a análise combinatória, em alguns livros, tem alguns autores que costumam até chamar, principalmente os livros mais antigos, de problemas de contagem. Então, às vezes você vai pegar algum livro e vai ver assim, problemas de contagem. É a mesma coisa que a análise combinatória. Porque a análise combinatória, o que ela faz? Ela resolve problemas que envolvem contagem. Então, a análise combinatória é resolver problemas. Nós vamos sair daquela parte braçal, parte de álgebra, aquela parte de fórmulas, de decoreba, disso, daquilo, daquele outro. Tá? A análise combinatória é uma coisa que vocês nunca viram na vida. É muito diferente, muito diferente. É uma matéria que exige muito raciocínio, leitura, interpretação de texto e pouco cálculo. Tá? Os cálculos são poucos, não vai ter cálculos sofisticados. Se você souber fazer as 4 operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir, você já consegue se virar em análise combinatória. E bem, às vezes você vai ver que você vai ter um enunciado desse tamanho, e na hora de resolver, o cálculo assim é uma continha, do tipo 4 vezes 3 que dá 12. Aí você fala, nossa, vou fazer então leitura, interpretação, vou pensar para fazer um cálculo desse? Sim. Mas o problema é chegar, às vezes, nesse cálculo. Né? Nem sempre a gente consegue chegar nele. Então é uma coisa que vai exigir muita leitura, muita interpretação. Tá certo? E esses problemas de análise combinatória, eles são problemas que, como eu falei, normalmente a pergunta é quanto? Tá? De quantas formas? De quantas maneiras? Então, por exemplo, eu posso ter uma série de ideias aí de pensar. Por exemplo, vocês, quantas vezes a gente já não pensou assim, de quantas formas eu posso arrumar uma prateleira, por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui esse monte de DVDs, tá? Vamos supor que eu quisesse pôr ordem aqui na casa e quisesse arrumar essas moedas aqui. De quantas formas eu posso arrumar isso daí? Tá? Tem uma fileira num cinema, numa classe, as carteiras de uma classe, de quantas formas os alunos podem sentar, de quantas formas diferentes isso pode acontecer. Vou entrar, por exemplo, atualmente, as pessoas estão em casa, ou deveriam estar, né? E vão, por exemplo, contratar um serviço de internet, de streaming, para assistir TV, e tem que cadastrar o seu login e logo depois uma senha. Quantas vezes você não pensa assim? Quantas senhas será que dá para usar? Por que eles querem que coloque a letra maiúscula e minúscula e algarismo também? Caractere especial? Será que existem 2 senhas iguais? Senhas de banco, você vai lá no banco, você vai fazer uma senha também, quantas podem ser feitas? O cara vai na lotérica, vai fazer um jogo, vocês mesmo perguntaram, quantas cartelas dá para apostar no máximo? Então, perguntas desse tipo acontecem o tempo todo. Tá? Eu vou até dar alguns exemplos mais concretos para vocês, interessantes. Então eu vou aqui mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui uma moeda. Essa daqui, por exemplo, é uma medalha, né, que eu comprei, não é exatamente uma moeda, que é do Papa, né? Então aqui você tem o Papa Francisco, aqui atrás você tem a Aparecida do Norte, quando ele fez a visita. Foi quando o Papa veio a primeira vez, essa moeda comemorativa eu comprei. Então vamos supor que aqui onde está o Papa é cara, aqui onde está a igreja é coroa.
Então, se eu perguntasse para qualquer pessoa, isso aqui é bem intuitivo até, perguntasse assim para ela, se eu jogar essa moeda para o alto, quantos resultados eu posso obter? Tá? Então, veja que eu estou perguntando quantidade. Então, olha, quantos resultados eu posso obter quando eu jogo essa moeda? Então, posso ter aqui cara ou posso ter coroa. Ou seja, eu posso obter 2 resultados. Tá certo? Então, é um número de possibilidades que eu tenho quando jogo essa moeda. 2 resultados. Tá certo? Da mesma forma, eu posso pegar, por exemplo, esse dado aqui, ó. Tá? Um dado comum de 6 faces. Eu posso perguntar para você, se eu lançar esse dado, quantos resultados eu posso ter? Aí você vai me falar, 6 resultados. E assim por diante eu vou ter uma série de exemplos. Tem um exemplo bem, estou apoiando aqui o dado para colocar, tem um exemplo bem interessante, que é daquela série assim do tipo, quem nunca? Quem nunca? Então eu vou mostrar para vocês. Então, agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Quem nunca... O que é isso aqui? Um cadeado, né? Aquele cadeado de segredo. Aquele cadeado, tá vendo aqui, ó? Que tem um segredo. É aquele cadeado assim que você faz o quê? Você guarda na bicicleta, você fecha a mochila, você fecha a mala, ou se não, nem você. Foi o seu irmão mais novo, foi alguém que colocou e esqueceu a senha. Aí você fica naquele desespero, será que vou ter que tentar uma por uma para abrir o cadeado? E às vezes vai ter que fazer isso mesmo. Então quando você para e olha, tá vendo? Eu coloquei um algarismo aqui, outro aqui, outro aqui. Quantas senhas possíveis eu tenho nesse cadeado? Isso é análise combinatória. Isso é uma coisa que a gente chama de análise combinatória. E veja bem, você pode ter uma série de formas. Eu vou entrar no próximo vídeo, eu vou entrar em mais detalhes. Mas dá para brincar nos problemas muito. Eu posso falar assim, eu quero que você coloque isso nesse cadeado, 3 algarismos quaisquer. Posso pedir que eles sejam distintos, que eles não sejam iguais. Posso querer só números pares. Então, os problemas de análise combinatória, vocês vão ver que dá para brincar, e dá para brincar bastante. Agora, voltando aqui para a moeda, dá um spoiler aí para vocês, né? Qual que é a diferença de análise combinatória e probabilidade? Já que todo mundo acha que é igual, por que será que acham que é igual? Qual que é a diferença? Então, a diferença é o seguinte. Quando eu pego esta moeda e vou lançar essa moeda, os resultados prováveis são 2. Pode ser cara ou pode ser coroa. Então eu perguntei para vocês assim, quantos resultados eu posso ter se eu lançar essa moeda? Você vai me responder, é intuitivo. 2 resultados, ou cara ou coroa, 2. Agora, se eu chego para você e pergunto, a mesma pergunta intuitiva, quase todo mundo sabe responder, mesmo que não aprendeu essa matéria. Qual a probabilidade de eu jogar essa moeda e cair cara? Tá? Estou supondo que ela vai cair cara ou coroa, não vai me falar que cai de pé porque não cai, então é cara ou coroa. Então se eu jogar essa moeda, qual a probabilidade de cair cara? Você vai me responder, é uma chance em 2. Ou vai falar que é 50%, tá? É uma coisa que é intuitiva. Então veja bem, a análise combinatória, ela calculou quantas possibilidades, quantos resultados. Veja que a pergunta é quantidade, quantos resultados. Enquanto na probabilidade eu vou calcular a chance de um determinado evento ocorrer. Então eu falo assim, qual é a chance de eu jogar essa moeda e cair cara? 50%. Precisou da análise combinatória? Precisou. Embora é uma coisa intuitiva, precisou. Você precisou pensar quantos resultados possíveis tiveram? 2. Tá? Quantos me interessam? Cai cara? 1. Então uma chance em 2. Então, meio que indiretamente, a análise combinatória corroborou com isso. Outra coisa aqui, ó, voltando, por exemplo, vai ficar mais claro do dado, mesma coisa. Se eu falar assim para vocês assim, quantos resultados eu posso obter quando eu jogo um dado desse de 6 faces? Você vai me falar o quê? 6. Agora, se eu perguntar assim, qual a probabilidade de eu jogar esse dado e cair um resultado par? Então, intuitivamente também, você vai saber quais são os resultados possíveis quando eu jogo o dado. 6, tá? 6. 6. Quantos desses resultados são pares? O 2, o 4, o 6. São 3. Então veja que eu estou falando em quantidade, por enquanto. 6 resultados possíveis,
3 resultados que me interessam. Agora eu vou falar da probabilidade. Qual que é a probabilidade que eu jogo o dado e cai um número par? 3 em 6, ou seja, de novo 50%. Eu forcei até a barra para dar o mesmo exemplo, é uma coisa fácil. Então vocês vejam que a análise combinatória vai estar ligada à probabilidade. Muitas vezes, para resolver um problema de probabilidade, você tem que usar a análise combinatória. Tá? E são coisas casadas. Finalizar. Nós terminamos PA e PG, e agora nós vamos iniciar a análise combinatória. Terminando a análise combinatória, probabilidade. Eu espero que a gente volte rápido aí para as nossas aulas dentro da escola. Mas enquanto isso a gente vai tentando manter por aqui e, como eu falei, com qualidade e aprendendo, tá certo? Vejo vocês aí então mais para frente. Até mais, um abraço pessoal, tchau!